pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora da Embrapa Florestas e estou muito feliz de estar representando a minha unidade aqui na AgroTeams 2020. E o tema escolhido para falar hoje é como escolher adequadamente o componente arbóreo para sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. É importante ressaltar que qualquer sistema de integração ele é feito, ele é planejado de acordo com as intenções do proprietário, da propriedade e com o tipo de propriedade, com o perfil técnico, com a disponibilidade de maquinários, de implementos, com as condições ambientais da propriedade. Então não existe uma receita de bolo. Hoje eu vou falar para vocês alguns aspectos que devem ser considerados de forma a se ter um adequado planejamento do componente arbóreo no sistema. E é importante também mencionar que quanto mais o produtor buscar saber, em termos de conhecimento, maiores serão as chances de êxito com o uso do sistema. Mas o que vem a ser os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta? Eles são conceituados como sistemas racionais e sustentáveis de uso e manejo dos recursos naturais que integram consorciações de árvores, de culturas agrícolas e ou animais. Isso tudo de acordo com o perfil do produtor. São instalados e manejados de maneira simultânea ou sequencial, no tempo e no espaço, em caráter temporário ou permanente. No caso do componente arbóreo, basicamente é feita a implantação em aleias ou renques. Isso quer dizer que as árvores ocupam determinados espaços dentro da área, e isso tudo de uma forma muito planejada para que as árvores elas possam conferir o maior número de benefícios, tanto para as culturas anuais, quanto para a forragem e para o gado, se for o caso. E de forma também a facilitar a passagem de maquinários, de implementos na área. Mas quais são os tipos de sistemas de integração com componente arbóreo? Bom, basicamente são três. O sistema lavoura-floresta, em que se tem o cultivo simultâneo das árvores e do componente agrícola na mesma área. O sistema de integração pecuária-floresta, em que se tem de forma também simultânea o componente florestal, o componente forrageiro e o animal na mesma área. E a integração lavoura, pecuária e floresta, que leva em consideração o cultivo simultâneo dos vários componentes e também sequencial. O que isso quer dizer? Num primeiro momento, normalmente nós temos a implantação da cultura florestal junto com a cultura agrícola. E isso vai por algumas safras. Tradicionalmente, por exemplo, aqui em Goiás, nós temos visto aí 2, 3 safras de cultivos agrícolas. Posteriormente, o cultivo agrícola é substituído pelo forrageiro e numa idade tal em que possa-se já introduzir o componente bovino em seguida, de forma que esse componente bovino ou um outro animal não vá causar danos às árvores, ou seja, as árvores elas têm que estar já num tamanho tal que elas consigam aguentar eventualmente algum contato com o gado, principalmente o gado tende a se coçar nas árvores e a encostar nas árvores, então isso tem que ser observado. Pode-se fazer também a entrada do gado de forma um pouco mais precoce, mas nesse caso vai ter que ser colocada a cerca elétrica. E aqui, num terceiro momento, a gente já continua tendo a prevalência do pasto e do boi, ou um outro animal, e aqui nós já temos aí uma lenha obtida do desbaste, aí de um LPF com eucalipto. Bom, mas como escolher adequadamente essa árvore para compor o sistema? Nós temos que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é a finalidade de uso da árvore no sistema. Nós vamos cultivar as árvores somente para oferecer sombra para o animal, ou seja, somente para conferir bem-estar animal, ou a árvore vai ter como finalidade a retirada de algum produto de uso comercial ou dentro da propriedade.
né? Pode ser, no caso, uma madeira, mas pode também ser um produto não madeirável, por exemplo, frutos, mel, resinas e entre outros. Se for só para uso na propriedade, o produtor vai ficar um pouco mais livre na escolha dessa espécie. Basicamente, ele vai, né, buscar pela adaptação da espécie florestal na propriedade. No caso de comercialização dos produtos, aí tem que se atentar para a questão do que é mais comercializado no mercado regional, onde está inserida a propriedade. Isso de forma a se garantir o sucesso, né? Que ele tenha um valor monetário, né, considerável na comercialização desses produtos. Bom, um outro aspecto é que a espécie ou o clone florestal a ser plantado, ele tem que ter adaptação ao local de cultivo. Se ele não tiver, é praticamente certo que não vai ter sucesso. Então é importante fazer um estudo, né, entender como é o comportamento das espécies florestais cujos os produtos são mais comercializados na região. Tem que se atentar para a disponibilidade de áreas para cultivo tecnicamente e legalmente viáveis dentro da propriedade. Então tem todo um conjunto de fatores ambientais que tem que ser considerados, né, para ver se essa espécie florestal, se ela vai se adaptar bem, né, a essas condições. Obviamente que a espécie florestal ela tem que oferecer uma madeira ou um produto não madeirável com qualidade, né, apropriada ao mercado. Então isso tem que ser muito levado em consideração. A espécie florestal, a adaptação dessa espécie e o tipo de produto, a qualidade do produto, madeireiro ou não madeireiro, são 3 pontos que são super correlacionados e que tem que ser muito bem analisados. O uso, a qualidade do produto e o tipo de espécie florestal a ser utilizada, né? Essa escolha ela tem que ser vista com muito critério. Bom, tem que usar, né, técnicas silviculturais de manejo adequadas, então desde o planejamento, implantação, condução, manejo e corte das árvores, tudo tem que ser feito dentro dos preceitos, né, da engenharia florestal. Né? É importante que se tenha assessoria de profissionais habilitados que conheçam as espécies florestais ou a espécie florestal a ser utilizada, né? Que tenha conhecimento sobre como são feitas, né, todas as etapas do processo, de forma a que se garantir, né, o sucesso. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, nós normalmente, né, queremos saber sobre a qualidade do médico, né, sobre os atributos, né, que seja um médico com uma boa formação. Da mesma forma, um dentista e sucessivamente. No caso da área florestal, da mesma forma, é importante que se tenha profissionais habilitados para conduzir esse sistema. Bom, o valor comercial da madeira, né, ele é muito importante, está muito atrelado às questões de mercado. Obviamente que há variações no decorrer do tempo, e o cultivo florestal ele é de longo prazo, mas é importante que a gente tenha um conhecimento prévio de como que é o comportamento, né, do preço da madeira no decorrer do tempo, e de acordo com o uso, né, se vai ser um uso para energia, que normalmente é de um menor valor agregado, ou de uma madeira para construção civil, ou para construção rural, ou para mourões, né, para tratamento de madeira, e assim sucessivamente. Isso tudo tem que ser muito bem analisado, porque vai afetar a relação custo-benefício do produtor rural. Bom, a produção das mudas e a tecnologia silvicultural, né, é importante que se tenha facilidade de produção dessas mudas ou disponibilidade no mercado, né, essas mudas elas têm que ser produzidas de forma adequada, porque é um dos preceitos aí para o sucesso de um cultivo, é que essa muda seja de boa qualidade, seja sadia, de boa procedência e bem produzida nos padrões, né, adequados para o plantio. A outra questão é a disponibilidade de tecnologia silvicultural, né? Conhecimento da espécie. Quanto mais conhecimento você tem da espécie a ser cultivada, mais fácil para o produtor e mais fácil também para o profissional que vai assessorá-lo. Então, isso tem que ser visto com muita parcimônia e com muito cuidado. A forma do fuste da árvore. O fuste é a parte comercial do tronco, é aquela parte que normalmente é comercializada. Então, o ideal é que nós tenhamos um fuste o mais retilíneo possível, o mais cilíndrico,
com ausência de pragas, né, de doenças, de ataque de insetos, que não seja bifurcado, que seja adequadamente conduzida as desramas, né, de forma que se tenha uma madeira de alta qualidade, né, principalmente aí no caso de madeira para maior valor agregado. A questão da velocidade de crescimento da árvore. Quanto mais rápido uma espécie florestal cresce no sistema de integração, mais fácil se torna a condução do sistema. Por quê? A gente evita, né, que haja algum tipo de dano do gado em cima da árvore, das árvores, né? Além disso, também facilita a entrada de luminosidade no sistema, porque a gente sabe que a árvore ela vai proporcionar uma sombra que é favorável para o gado, mas que pode não ser benéfica para o cultivo agrícola ou forrageiro. Então, quanto mais rápido essa árvore crescer e deixar que a luz penetre, né, no solo, no componente agrícola e forrageiro, melhor. Nós temos a espécie, por exemplo, o eucalipto, que é tradicionalmente utilizado em monocultivo e também atualmente a espécie mais utilizada em sistemas de integração, em que quando bem conduzido, ele produz pelo menos 30 a 35 metros cúbicos de madeira por hectare ano. Isso aí considerando um nível tecnológico médio, né? Para um alto grau tecnológico, a gente tem produções muito maiores e nós podemos considerar essa velocidade de crescimento como um padrão aí ótimo, e outras que se aproximem dela também vão ter aí um crescimento satisfatório, né? E principalmente um sucesso no sistema. E o porte da árvore adulta. Esse porte também tem a ver com essa questão da interação com o gado e também da necessidade, né, de se deixar que a maior intensidade luminosa entre no sistema. E aí alguns estudiosos têm classificado que o ideal é que se tenha um porte grande, né, que é considerado como ótimo e superior a 15 metros, o fuste quando adulto. E aí nós temos algumas espécies florestais que têm um crescimento bastante superior a isso, já podendo atingir aí até 30 metros, né, 27 metros de altura, o que é bastante favorável. Lembrando também que quanto maior a altura, se a árvore estiver bem conduzida, maior também a produção de madeira que vai ser vendida, né? Maior o aproveitamento dessa madeira. Então, isso também é muito favorável. A arquitetura de copa favorável. O que seria uma arquitetura de copa favorável? Aqui nós observamos vários tipos de copas de árvores, né? E as mais utilizadas, né? E consideradas como ideais para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta são aquelas árvores que têm uma forma do tipo de copa do tipo colunar ou a flabeliforme. A cônica e a elíptica vertical também podem ser utilizadas, a depender do caso, mas as mais consideradas como ideais são a colunar e a flabeliforme. Os outros tipos de copa, eles não são considerados favoráveis. Por quê? Porque vai exigir muita poda, né? E isso acarreta maiores gastos por parte do produtor e muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, vão atrapalhar o crescimento da cultura agrícola ou forrageira. A densidade da copa também está relacionada com essa questão da intensidade luminosa, e aqui nós vemos diferentes tipos de copas de espécies florestais. O eucalipto e a teca bastante utilizados aí no Brasil Central, né? A teca, ela tem a peculiaridade de perder as folhas na época seca do ano, né? Então isso tem que ser visto com parcimônia, já que é o período em que o gado mais precisa de sombra, né? Então isso depende muito do perfil do produtor, mas é uma espécie muito valorizada em termos de madeira. O pau de balsa e o paricá são duas espécies típicas da Amazônia e cultivadas, né, somente nessas regiões. E aqui a gente observa, né, um formato de copa muito grande do pau de balsa, tende a trifurcar, a bifurcar, e não é uma espécie hoje vista como a ideal, né? Eu trago como exemplo aí muito mais pela questão do formato da copa,
por mais que não seja uma espécie adaptada ao Tocantins, e o paricá também, com um outro tipo de copa, que facilita a intensidade, a entrada da luz no sistema, mas por outro lado também não tem um nível, pelo menos nesse estágio aqui, né, de crescimento em que se encontra, na idade em que se encontra, não favorece aí o bem-estar animal em termos de sombreamento. E a interferência no pasto sobre a copa, quando manejada. Isso também tem que ser levado em consideração, né? Como é que está a qualidade do pasto sobre a copa das árvores, né? A desrama tem sido feita de forma adequada ou não? Há muitas árvores no sistema, ou o nível de árvores é tão pequeno que o gado tende a se aglomerar mais, né? No caso, por exemplo, de árvores isoladas na pastagem. E essa falta de sombreamento tem levado o gado a ficar muito aglomerado em determinadas árvores, e é por isso que esse pasto não tá crescendo de forma adequada. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A ausência de raízes superficiais sobre a copa. As raízes, quando superficiais, elas tendem a prejudicar a passagem de implementos, e muitas vezes a própria raiz é machucada no processo, o que pode comprometer a árvore. Então, quanto menor o número de raízes superficiais sobre a copa que uma espécie apresentar, melhor. Tolerância ao fogo, é importante aí, né, que a gente faça a construção de aceiros, o monitoramento dos incêndios, de forma que esse incêndio que tiver na redondeza, né, ele não vá adentrar no sistema e causar prejuízos. Em geral, as árvores, né, que têm sido normalmente cultivadas no sistema, elas toleram um fogo rasteiro, né? Mas ainda assim vai ter vai ser prejudicial, né, pro pasto, para a cultura agrícola, se for o caso, né, se já tiver num período aí que já estiver seco, né, e que favoreça a entrada do fogo. Então todo cuidado é pouco nessa questão. Potencial forrageiro das folhas, dos frutos e da casca, isso aqui é importante, principalmente em pequenas propriedades ou em propriedades rurais em que estão localizadas em regiões que estão muito sujeitas à deficiência hídrica, né, no período seco. Então, essas folhas, esses frutos e a casca poderia ser utilizado, né, para a alimentação do gado. E da mesma forma, tem que se observar o potencial tóxico desses frutos, dessas folhas e dessas flores. Se houver o potencial tóxico, obviamente, nós não vamos plantar a espécie florestal. E da mesma forma, observar a questão do efeito alelopático, já que algumas espécies florestais, elas possuem essa capacidade de prejudicar, por exemplo, o crescimento de outras plantas, né? No caso, principalmente aí a forrageira. Capacidade de fixação biológica de nitrogênio, né? Nós sabemos que o nitrogênio é um nutriente fundamental, né, para as plantas. Então, se nós podemos usar alguma espécie florestal que possua essa capacidade de fixação biológica, será muito bem-vindo. Aqui eu deixo uma publicação aí da Joana Dobenheim, né, uma colega embrapiana, sobre nodulação e fixação de nitrogênio em leguminosas florestais. Se possível também que a espécie florestal possua a capacidade de associação com micorrizas, né, que são fungos que facilitam aí a absorção das plantas de alguns nutrientes, principalmente do fósforo. Então, também é bem-vinda. E por último, pessoal, eu deixo aqui para vocês o portal Alice da Embrapa, é um portal de busca, onde se pode fazer, né, buscas por publicações, por informações das mais variadas áreas, né, bastando somente digitar aqui, igual eu digitei, por exemplo, ILPF, e vai aparecer toda uma lista de publicações disponíveis normalmente para download de forma gratuita. Agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído para que vocês conheçam um pouco mais sobre as espécies florestais em sistemas de integração. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.